nós vamos falar um pouco sobre qual a importância da psicoeducação. O que a gente espera com essa atividade. A psicoeducação favorece a aceitação da doença e, consequentemente, do tratamento, levando uma maior adesão ao mesmo. Ela melhora a comunicação da família, treinando particularmente habilidades de comunicação e levando uma assertividade. Assertividade significa como é que se pode agir de forma positiva perante todas as adversidades que a depressão e o transtorno bipolar podem trazer para o indivíduo, para a sua família e para a sociedade. Melhora o funcionamento social através do treinamento de habilidades sociais, através da aquisição de conhecimento. Eu costumo dizer muitas vezes para os meus alunos e para os meus clientes que nós temos a inteligência. E nós temos que usar a nossa inteligência ao nosso favor. A doença, com todos os seus prós e contras, mais contras do que prós, ela não pode se sobrepor à nossa inteligência. E nós temos que utilizar todo o conhecimento que vocês têm, que vocês vão adquirir aqui, em favor de como conviver com ela de uma forma mais assertiva e como melhorar as habilidades sociais. O psicoeducacional também contribui para o aumento da autoestima, aceitação do paciente e da família em relação a si próprio e em relação à doença. E tudo isto leva a uma frase muito simples, que vocês vão ver muitas vezes, que é aprender a conviver e administrar a doença da melhor maneira possível ao longo da vida. Ninguém está esperando aqui que vocês saiam daqui aceitando a doença. O período de aceitação é uma questão de tempo, de maturidade emocional principalmente. Mas novamente com informações associadas à inteligência e ao treinamento de habilidades, certamente pode-se conviver melhor com a doença e todas as limitações que ela traz. Esse slide aqui, vocês vão ver que ele vai ser repetido várias vezes, porque isso traduz tudo o que a doença envolve: a célula, a genética, o social, família, ambiente, educação, moral, ética, princípios, crenças, etc. O individual, o pessoal, como eu me comporto, como eu penso, como eu ajo, como eu aprendo as coisas, como eu modifico comportamentos, estilo de vida. E tudo isso se refletindo no funcionamento neuronal, funcionamento do cérebro. Porque tanto a depressão como o transtorno bipolar são doenças do cérebro, embora tenham todos esses componentes associados. É importante conhecer a doença, saber o que é e o que não é. Saber o que é tristeza, o que é alegria, que faz parte da vida psicológica de todos nós, e saber o que é depressão clínica, o que é euforia, mania ou hipomania, que não são condições normais, não fazem parte da vida psicológica de nós. São coisas. Saber que a doença ela é complexa, ela envolve fatores de risco e fatores protetores, e que o tratamento e abordagem da família e do próprio paciente requer de múltiplos alvos, múltiplos objetivos, como por exemplo, se houverem outras doenças associadas, lidar com elas, tratar elas. Se houver a presença de sintomas como psicose, etc., agitação, agressão, como lidar com isto. Se houver episódios pouco característicos ou pouco típicos ou atípicos, como lidar com isto. E saber que a doença pode ser de intensidade leve, moderada ou grave. E que ela, por ser leve, não necessariamente é melhor ou pior,
e que ela, por ser leve, não necessariamente precisa de menos ou mais tratamento. O tratamento é único, tanto para a depressão como para o transtorno bipolar. Quando a gente fala em depressão, uma coisa que é muito importante é tentar diferenciar o que é humor normal e o que é humor patológico, né? O que é tristeza normal, o que é tristeza depressiva. Então, a gente usa alguns critérios. Primeiro, como que esses sintomas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tem que se apresentar para a gente imaginar que seja uma depressão ou considerar que seja uma depressão. Os sintomas têm que aparecer quase todos os dias, na maior parte do dia, durante pelo menos 2 semanas. Menos que 2 semanas a gente não diagnosticaria como depressão. Em geral, dura muito mais que 2 semanas. E esses sintomas, eles devem ser incapacitantes ou envolver sofrimento intenso. Incapacitantes quer dizer o quê? A pessoa tem algum prejuízo ou nas suas relações sociais, se for uma criança na escola, se for um adulto no trabalho, se for uma mãe não consegue cuidar dos filhos, isso a gente chama de incapacitante. Outras características é que isso é fora em relação ao fator desencadeante. Então, o luto, por exemplo, é considerado normal. Você perde uma pessoa querida, morre o seu cachorro, todo mundo pode ficar triste. Existe até um período dentro do qual a gente fala em luto, que é por volta de 6 meses, 8 meses. Mas o que se vê é que, em geral, mesmo o luto não torna a pessoa incapacitada para fazer aquilo tudo que ela fazia. Existe um período agudo e depois a pessoa continua com a sua tristeza, com as suas lembranças, mas ela vai tocando a vida em frente. Muitos lutos podem evoluir para depressão. Uma outra característica é não melhorar com reasseguramento. Então, o que a gente vê muito são os familiares e amigos querendo ajudar e falando, não, isso não é nada, não é para você ficar tão triste desse jeito, você tem que se esforçar, onde é que está a sua força de vontade, que caráter é esse? Isso as pessoas falam tentando ajudar, né? E a gente sabe que esse tipo de coisa só piora, porque o sintoma depressivo não melhora com reasseguramento. Pode se manter, eu falei sobre aquele prazo mínimo de 2 semanas, mas pode se manter por semanas, meses ou anos. E influencia os julgamentos do indivíduo. Então, se eu fico deprimida, eu começo a duvidar das minhas capacidades, eu posso não me inscrever num concurso por achar que eu não vou dar conta daquilo. Esse é um dos exemplos de o que a gente quer dizer quando fala que influencia os julgamentos do indivíduo. O humor contamina o pensamento. E quais são esses sintomas que têm que se distribuir desse jeito? Então, quando a gente fala em depressão, existe um sintoma central, que é o humor. E, além disso, onde existem outras alterações? Existem alterações nos sentimentos, no pensamento, aparecem sintomas físicos e alterações de comportamento. Em termos de humor, sentimentos, a pessoa sente uma tristeza profunda. Quem, inclusive, já passou por processos de luto, consegue diferenciar e falar, não, essa tristeza é completamente diferente daquela que eu sentia quando morreu alguma pessoa que eu gostava, né? O ânimo fica prejudicado, então começa a se anotar que a pessoa não consegue mais sair da cama no horário, começa a chegar atrasada no trabalho, a criança perde aula. E aí a primeira coisa que acontece é todo mundo achar que aquela pessoa está ficando preguiçosa. Porque muitas vezes a pessoa tem o desânimo, mas não tem tristeza. Isso é o que a gente chama de depressão, entre aspas, sem depressão. Né? E pode parecer muito estranho. Como é que alguém está deprimido e não está triste? Isso é possível e frequente. Muitas vezes não existe uma tristeza. Às vezes até existe, a pessoa não identifica, mas muitas vezes não existe, que é o que a gente chama de uma depressão mascarada também, e o que aparece é o desânimo. E dentro do humor, dos sentimentos, outra coisa importante é a perda de interesse ou do prazer nas atividades anteriormente apreciadas. Então, alguém que gostava muito de ir ao cinema, começa, não, eu prefiro ficar em casa, hoje não vou sair. O adolescente recebe o telefonema dos amigos e, estou com dor de cabeça, prefiro ficar em casa, dessa vez eu não vou. Ou o adolescente, digamos, pode até ir, e ele sai e não se diverte nada. Tudo aquilo que antes era tão agradável passa a não ter graça.